Bom, então a gente vai de entrevistado agora. Olha, nós vamos falar agora sobre um assunto polêmico, o aborto no Brasil. Uma decisão que deve ser da mulher, mas muitas vezes o preconceito é uma barreira a ser derrubada. Sobre esse assunto, vamos falar com Ahmed Mohammad, médico ginecologista e obstetra. Bom dia, Bom dia, doutor. Seja bem-vindo, então, aqui ao Jornal da Rede Alesp. Olha, uma pesquisa constatou que 4 brasileiras morrem diariamente por complicações em abortos clandestinos. Para o senhor, qual o papel da sociedade e do poder público diante desse cenário? Bom dia. Bom, infelizmente a gente tem essa perda de gestantes por conta desse aborto ilegal, né? O Brasil ele tem uma legislação que não permite a realização do aborto, né? Então, muitas pacientes acabam por... Bom, nós tivemos aí um probleminha de conexão com o médico, mas ele vai falar de um assunto que é bem delicado mesmo, né? É um assunto que gera muita polêmica já há muitas décadas aqui no Brasil. O nosso vizinho Argentina acaba de legalizar o aborto e por isso que esse assunto também voltou à discussão aqui no nosso país. Nós tivemos então, já estamos com o doutor novamente. Doutor, o senhor pode continuar então a sua linha de raciocínio. Então, eu estava explicando que a forma como esse aborto ilegal é realizado é que prejudica a paciente, né? As pacientes têm infecção, as pacientes têm hemorragia, e muitas vezes, quando elas chegam ao serviço de saúde para procurar uma ajuda, já é um quadro avançado e a gente não consegue regredir isso. E isso pode levar à morte da paciente, né? Doutor, a gente sabe que em algumas modalidades o aborto é considerado crime no Brasil, mas em outras não. E eu queria saber em quais circunstâncias ele está consentido pela lei. O aborto é permitido no Brasil em 3 situações, né? Ele é permitido nos fetos com uma formação anencefalia, tá? Ele é permitido em caso de estupro, tá? E em situações em que haja risco de vida materna, tá? Então, somente alguma doença em que a gestação pode colocar ela em risco de vida, é permitida a realização do aborto, tá? Doutor, aqui no Brasil, o número de abortos é muito alto e por que acontece isso, né? O que falta, então? Seria ali uma gravidez planejada, conversar ali com adolescentes, o que acontece? A gente tem um índice de gestação em adolescentes muito alto, né? O adolescente ele não é um público que usa muitos métodos contraceptivos. Se você for em uma unidade básica de saúde hoje, na entrada das unidades básicas, existe um acesso livre a preservativos e existem contraceptivos injetáveis, orais, que podem ser utilizados. Mas não existe uma procura muito efetiva por parte dos adolescentes, né? Então, acontece essas gestações não desejadas e não planejadas, e aí o que acontece? Uma vez que está implantada essa gestação, algumas pessoas optam por permanecer com ela e outras optam em interromper essa gestação. E a forma, como a legislação não permite a realização do aborto, essas pessoas procuram outras formas que não são legais, e isso acaba prejudicando, isso acaba levando a esse problema do aborto e da morte materna, né? Esse é um problema. Mas o sistema ele fornece para a gente algumas maneiras para tentar evitar. Mas, infelizmente, às vezes acaba acontecendo, né, a gestação. Doutor, ano passado a gente teve o caso daquela criança que precisou passar pelo processo de aborto, que estava já com uma gestação em estado avançado. Doutor, nesse caso de uma criança, qual que é o risco iminente para a vida dela de levar a gestação até o final? E aí eu queria que o senhor falasse também sobre a questão psicológica, né? Nesse caso, ela teve um bebê, engravidou de um bebê que foi fruto de uma violência. Como é que pondera também essa questão entre a violência e ter o bebê?
Assim, a legislação do país, ela permite que você interrompa a gestação uma vez fruto de violência, fruto de estupro. Foi o caso dessa criança, né? A gente sabe que quanto mais precoce a interrupção da gestação, melhor para a paciente, né? O risco, a chance de complicação é menor. O que aconteceu com essa criança é que houve influências dos familiares, uma influência religiosa também, e isso acabou retardando essa ação, e isso acaba expondo o risco, né, um risco maior ao paciente, né? E aqui você tem um agravante, ela era uma criança, né? Pacientes adolescentes, a gestação de uma paciente adolescente já é considerado alto risco, né? E eu não me recordo a idade, mas me recordo que era uma criança, e isso aumenta o risco ainda, né? Então, o que acontece? Esses fatores, a somatória desses fatores acabou elevando o risco dessa paciente. E, além disso, a gente tem que entender que, claro, ela é uma criança, então ela não tem uma capacidade de entender o que está acontecendo, né? Então, é difícil você falar para uma criança, olha, você vai ser mãe. Ela não sabe o que isso quer dizer, ela não consegue entender o que está acontecendo, né? Então, isso influencia diretamente também, né? Por isso que a educação sexual é uma coisa muito importante, tem que ser discutida hoje, né? Você pegar uma adolescente que engravida, ela não sabe o que é uma gestação, ela vai começar a sonhar com isso, ela vai achar que pode ser uma coisa muito maravilhosa, mas ela não entende as responsabilidades sobre ter um filho, né? Então, não é uma coisa muito simples, isso é uma coisa que tem que ser discutida, a sociedade tem que discutir a gestação na adolescente, a sociedade tem que discutir a gestação não planejada, tem que ter essa discussão, sim. Se vai liberar ou se não vai liberar o abortamento, é complicado, mas essa discussão tem que existir. Isso tem que ser levado ao público. Doutor, se eu não me engano, até esse caso que a Melissa trouxe para o senhor, a menina tem 10 anos, 10, 11 anos de idade. Então, realmente, né, uma criança. E a gente sabe que, infelizmente, os casos de violência sexual com crianças é muito alto no Brasil. Talvez até fosse maior, né, por conta das denúncias, né? E a criança não vai, muitas vezes, denunciar ali pai, um tio, um familiar. A escola, muitas vezes, acaba percebendo isso. Mas o senhor tem conhecimento? São muitos casos de meninas que, tão novinhas, 10, 11, 12 anos, acabam engravidando até por vítima de violência? Olha, eu não sei te dizer uma estatística se existe, mas eu acredito que se existir uma estatística é subnotificado. A gente sabe que em algumas localidades do país, a prostituição é uma fonte de renda, né? E infelizmente, a gente sabe que alguns parentes acabam levando a prostituição de menores para gerar renda para poder se manter. Então, assim, eu não sei te dizer estatística, mas isso existe, isso a gente tem contato, então isso existe, tá? Agora, eu não consigo te dizer um número oficial, porque eu não sei se tem esse número oficial, e se tiver, eu acredito que seja bem subnotificado, porque isso é uma praxe nesses bolsões e é pouco, muito pouco, é muito difícil você fazer esse diagnóstico, né? A não ser quando chega a paciente gestante ou abortando uma complicação, porque algumas vezes a paciente pode fazer o aborto e não ter nenhuma complicação, né? Então, não é notificado, é um aborto clandestino que a gente não toma ciência. Então, é difícil chegar a um número oficial, acredito que não haja. Doutor, vamos voltar um pouquinho para essa questão que o senhor falou antes sobre a educação sexual. Alguns pais não permitem que os filhos façam as aulas de educação sexual porque tem medo que nessas aulas o filho aprenda a fazer sexo, e não é isso a aula. Queria que o senhor esclarecesse o que é a aula de educação sexual e qual a importância até para vocês, médicos, qual que é a diferença que vocês sentem entre um adolescente que tem essas aulas e o que não tem?
Na aula de educação sexual, a gente vai expor a anatomia, vai explicar o que é o pênis, o que é a vagina, para que eles entendam, né? E também a gente vai falar sobre gestação não planejada, vamos falar sobre algumas doenças sexualmente transmissíveis, sobre o uso de contraceptivos, explicar por que é importante usar os contraceptivos, explicar por que é importante usar métodos de barreira, como, por exemplo, a camisinha. A educação sexual é para isso, é para que não há um incentivo à relação sexual. A gente explica para evitar as complicações de uma relação sexual desprotegida, né? Gestação, doenças sexualmente transmissíveis, que podem levar a um resultado desastroso, a um resultado danoso ao paciente, né? Então, a função da educação sexual é uma orientação. A gente vai orientar eles a se protegerem, a se precaverem de gestações não planejadas, de doenças sexualmente transmissíveis, que pode acarretar até com a morte do indivíduo, quando ele adquire, né? Então, essa é a função da educação sexual, é uma orientação. Doutor, há alguns métodos, né, para interromper a gravidez são permitidos em países desenvolvidos, né? E nos subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, o aborto não é legalizado. Como que o senhor vê, então, essa relação? Por que que em alguns países que já tem ali um outro tipo de cultura, isso já e até uma economia mais forte, acaba liberando o aborto e em outros casos não? Isso envolve política, né? Nós elegemos os políticos e cabe a eles representar a opinião pública, né? Infelizmente, a gente sabe que nem sempre acontece dessa maneira. O caso do aborto é um caso que tem que ser discutido com a sociedade, né? A gente vê que existem bancadas políticas que são religiosas e que são contra esse tipo de situação e tem algumas bancadas que são a favor, né? Então, isso influencia diretamente, né? É uma opinião pública, né? Se você for discutir isso com pessoas no dia a dia, você vai encontrar pessoas que são a favor, você vai encontrar pessoas que são contra, né? E aqui entra uma discussão importante que é o pessoal entende que é uma vida, né? Pessoas alegam uma vida, mas nem a gente, nem nós conseguimos ainda chegar a um consenso sobre quando começa realmente, né? Se é lá na fecundação, se é após o período em que ele tem capacidade de se desenvolver sozinho. Então, assim, é uma discussão bem complexa, mas tem que ser levada a público, né? Quem tem que decidir isso é a sociedade, né? E, infelizmente, quem toma essas decisões muitas vezes são os políticos de maneira isolada e a seu bem-querer. Então, isso acaba influenciando. Países de primeiro mundo, onde tem uma política um pouco mais representativa em relação à sociedade, a coisa tende a ser um pouco melhor. Não estou querendo dizer que a sociedade é a favor do aborto ou contra. Eu estou querendo dizer que a sociedade tem que participar mais ativamente dessa decisão, né? Não é o que eu vejo em relação à política. Doutor, grupos que auxiliam mulheres a descontinuar a gestação enviando para outros países para realizarem o procedimento podem sofrer algum tipo de penalização? Olha, eu não sei te dizer se podem ou não, né? O aborto é considerado no Brasil um crime, se não for feito nessas três maneiras, e você ajudar a realizar o aborto também pode. Eu não sei te dizer se você auxiliar com, eu vou pagar uma viagem para você fazer um aborto fora do país, pode ser visto como crime. Eu não posso te dizer isso. Eu acredito que não, porque assim, você está pagando uma viagem. Se a pessoa vai fazer aborto ou não, é outra história, né? Agora, você comprar medicação, entregar para uma paciente, fazer o aborto, isso é ilegal. Isso não pode. Você pegar uma paciente, levar uma clínica de aborto aqui no Brasil e depois tirar ela, é ilegal. Você está ajudando ela em relação a isso. Agora, você financiar uma viagem para fora do país, para fazer fora do país, eu não consigo te dizer. A gente teria que consultar um advogado, porque entra uma parte muito peculiar do direito. Eu não consigo opinar em relação a isso, te dar uma orientação melhor em relação a isso. Doutor, tinha-se muitas notícias, né, de que as
as meninas, né, que engravidavam acabavam, um parente dando ali um chá de tal erva, enfim, alguma medicação. São esses os motivos da morte de muitas delas? Esses chás acabam fazendo mal para outra parte do organismo, ou essas medicações, por não serem indicadas para esse tipo de situação, a questão do aborto, acabam influenciando e atrapalhando outra parte ali do organismo, seja pressão alta, enfim. Na verdade, a maioria dos abortados, você fala que o chá, existem chás abortivos, mas a efetividade disso aí é muito baixa, né? A grande maioria dos abortos são feitos em clínicas sob o uso de algumas medicações que são proibidas na venda no Brasil, mas que elas entram de maneira irregular no país, né? Então você tem medicamentos que são usados para fazer abortamentos, você tem o famoso Sigotec, né? Você tem alguns inibidores de progesterona, você tem os métodos mecânicos, né, que são praticados pelas clínicas particulares clandestinas, né? Você tem os métodos também que são praticados por pessoas que não são médicos. Então, o grande problema é como isso é feito, entendeu? Você colocar um medicamento para fazer um abortamento no ambiente hospitalar, existe um médico lá, existe uma equipe de enfermagem lá que está te acompanhando. Se você começar a ter uma hemorragia, a gente consegue resolver esse problema porque estaremos, se não dentro do centro cirúrgico, estaremos muito próximos ao centro cirúrgico em que a gente consegue resolver o problema, né? Se a gente for ter que manipular, usar instrumental, a gente tem um instrumental esterilizado, a gente vai fazer no centro cirúrgico, onde você tem toda uma esterilização e uso de antibiótico e anestesia para fazer esses procedimentos. Então, com isso, eu diminuo o seu risco cirúrgico, eu diminuo o risco de hemorragia, eu diminuo o seu risco infeccioso. Eu não zero, você ainda tem esse risco, só que ele é bem menor. Quando você faz essas práticas fora do ambiente hospitalar, o seu risco aumenta e aumenta muito. Se você tiver uma hemorragia na sua casa, usando medicamento, até você pegar, ser removido até o hospital, você pode chegar num estado bem grave ao hospital ou até sem vida, entendeu? O grande problema é você fazer isso fora do ambiente hospitalar. Pensando, né, nesse quesito, eu interpreto como, sim, deve ser liberado o aborto. Por quê? Porque é muito melhor que ela faça no ambiente hospitalar do que no ambiente fora do hospital. Essa paciente está se expondo a um risco que não é necessário. Ela poderia fazer isso no ambiente hospitalar e não perder a vida. Você salvaria a vida se você fizesse no ambiente hospitalar. Isso eu entendo que dessa maneira, sim, deve ser liberado. Agora, a discussão é bem mais complexa do que só essa parte, né? Então, as mortes, as pessoas que perdem as vidas, elas perdem por quê? Porque a forma como o processo é feito é completamente inadequada. Completamente. Ou usam medicação sem orientação, né? Ou usam de maneira escondida porque não quer que ninguém saiba, a família, né? E pode acontecer essa tragédia. Ou elas procuram uma clínica particular e realizam o processo de uma maneira inadequada, onde pode acontecer perfurações, infecções, e também acabam perdendo a vida por conta desse processo inadequado, dessa realização desse procedimento inadequado. Bom, nós agradecemos então a participação do senhor hoje aqui no Jornal da RegiaLesp, falando sobre essa questão realmente que traz bastante conflito, né, na sociedade, mas o senhor trouxe os aspectos então de saúde. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês e bom dia. Bom dia. Obrigada, doutor.